Olá, pessoal. Já estou com a doutora Caroline Tureta, dermatologista. Vamos conhecer um pouquinho dessa doutora, a doutora que traz, claro, o que nós mais gostamos, que é a área da beleza, né? Vamos conversar com ela a respeito de uns assuntos que para mim é uma novidade. Mas primeiro, vamos deixar ela se apresentar e depois a gente faz a pergunta e ela estará respondendo para a gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer participar do programa. Obrigada pela oportunidade. Como eu comentei com você, eu sou médica dermatologista. E minha titulação é pela Academia Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. A minha formação foi em São Paulo, capital. Você é umoramense? Sou umoramense, estou aqui há 9 meses. Fiquei 14 anos fora estudando, né? Medicina em Ribeirão, depois a residência em São Paulo e voltei para cá agora. Você também é uma dermatologista cirurgiã ou não? É assim, olha, quando a gente faz a residência de dermatologia clínica, você está apta a fazer procedimentos pequenos. Sim. Então, retirada de pinta, retirada de um tumor menor, que não precise rodar retalho, enxerto. Nada invasivo, nada... Que possa ser feito no meu consultório, Sim. né? Então, esses tipos de pequenos procedimentos cirúrgicos eu estou apta a fazer. Para se tornar uma cirurgiã dermatológica, depois da dermatologia, depois com o título, você tem que fazer mais 1 ano de cirurgia dermatológica, que eu não fiz porque eu não faço questão de fazer grandes cirurgias. Quando a coisa é um pouquinho maior, eu prefiro já encaminhar ou para a cirurgia oncológica ou para o cirurgião plástico. Ótimo. Você quer falar mais alguma coisa a respeito de você, dessa tua caminhada de 14 anos, que eu sempre falo que o profissional, ele fica... ela ficou 14 anos, para 15 anos fora estudando. É para você ver o quanto que o médico tem que se dedicar para ficar pronto para começar a atender os pacientes. Como que foi tudo? Você, lá em São Paulo, por exemplo, você já atendia na área da dermatologia? Sim, eu fui para São Paulo porque eu passei, né, na residência no Hospital do SUS, do Ipiranga. Antes de dermato, eu tive que fazer 1 ano de clínica médica. A gente brinca que a gente se torna primeiro médico de verdade para depois se tornar especialista. Sim. Então, eu fiz 1 ano de clínica médica nesse hospital, peguei muita experiência com área de emergência, enfim. E depois eu fiz mais 3 anos de dermatologia lá nesse hospital também, Hospital Ipiranga do SUS. Terminei meu estudo e tive a oportunidade de trabalhar esses últimos 3 anos com a doutora Estrela, que é uma referência em dermatologia, principalmente na parte de estética facial, em São Paulo. Então, eu acabei ficando lá porque depois de terminar a graduação, depois de terminar, ter o meu título, você tem que ter alguém para te lapidar. E eu tive a oportunidade de trabalhar com a doutora Estrela e aprendi milhões de coisas, né? A gente sempre vai estar aprendendo. Então, a vontade era de ficar principalmente lá em São Paulo e sempre do lado de uma pessoa mais velha, mais experiente. Mas é para isso que tem os congressos, os cursos. Então, a gente veio para cá, mas a gente sempre está indo a cada 2 meses para São Paulo, de repente para fora do país, para poder se atualizar. Médico não pode parar de se atualizar. É verdade. Né? Então, mas a única coisa que eu gostaria de deixar é que, com essa minha formação e com toda essa minha experiência, eu não gosto de me intitular que eu só trato doença ou só trato estética. Não, eu sou dermatologista de formação, trato todas as doenças, inclusive eu que sou a médica do SUS aqui, o Moarama, do CISA, mas adoro estética, né? Fiquei esses 3 anos com a doutora Estrela aprendendo muita coisa do que tem de mais novo na estética, principalmente facial. Então, eu não gosto que me intitulem. Eu sou dermato. Tá na pele, sou eu que trato. Só isso. Eu gostei. Doutora, eu já entrevistei muitos dermatologistas, cirurgiões plásticos, né, tanto aqui como fora daqui, mas o microagulhamento é uma técnica de beleza e como funciona? E dá um bom resultado? É uma técnica de beleza. No último congresso que teve agora, chamado Teraderme, que acontece em São Paulo e é feito pela Regional de São Paulo, né? Mas tem um amplo espectro, o Brasil inteiro vai, é muito concorrido pelos dermatologistas. Se falou muito. Tem um médico que sempre vai no bem-estar, que é o Dr. Emerson, que além dele praticar, ele estudou muito essa técnica, né? Então, eu acho que tudo na medicina tem que ser estudo. Então, ele estudou muito a técnica, ele viu certinho o que podia ser feito, o que não podia ser feito. Microagulhamento, a primeira indicação é estética.
né? Estética por quê? Geralmente as pacientes acabam fazendo para rejuvenescimento facial, para atenuar as rugas, para mancha, então melasma, dependendo do melasma, o microagulhamento é indicação, para produzir colágeno, então ele é ótimo. Para estrias, ele é uma ótima opção. E também no tratamento capilar. E daí a gente foge um pouquinho da estética e já entra como um tratamento mesmo médico. Sim. Porque as pessoas que têm queda de cabelo, às vezes queda de cabelos importantes, o microagulhamento capilar é muito importante. É muito legal, dá um bom resultado. O microagulhamento, o mais conhecido é um que a gente chama de derma roller, que é um rolinho que vem inúmeras agulhas. E aí depende do milímetro dessa agulha. Você tem agulhas de 0,5 milímetro, agulhas de 1, de 1,5, 2 até 2,5. As esteticistas podem fazer também o microagulhamento, mas se eu não estou enganada, elas só podem usar até 0,5 ou 0,75. Acima disso, só os médicos podem fazer. Porque pensa só, eu vou colocar 1,5 milímetro, 2 milímetros na pele, milhões de agulhas. Então, tem que ter todo um preparo. Então, é feito no consultório. Eu particularmente gosto de um anestésico importado, sem conflito de interesse, da Galderma, que é muito potente, ele parece uma cola tenaz, e o paciente chega 30 minutos antes, eu coloco esse anestésico, sempre gosto de dar um remédio para dor antes, dói um pouquinho, né? É um pouco incômodo, então eu dou esse remédio, o paciente fica descansando os 30 minutos, aí eu retiro esse anestésico que parece uma cola, faço toda a limpeza do paciente, me paramento com luva estéril, com máscara, com tudo, é um procedimento médico. E aí eu começo a fazer o procedimento, né? A gente começa de um lado do rosto, termina, o paciente sangra bastante, principalmente quando o milímetro da agulha é mais profundo, 1,5, 2, cicatriz de acne, super importante, né? Eu esqueci de falar, a gente usa muito para cicatriz de acne. Muito, porque aquelas cicatrizes que estão profundas, na camada profunda, a gente tem que lançar a mão às vezes do 2 milímetros. Então é um procedimento que o paciente sangra, que tem que ter todo um cuidado, tem que ser feito por um médico. Ao terminar esse procedimento, o Dr. Emerson ele compartilhou com a gente uma coisa que ele gosta de fazer muito, que é colocar o peeling de ácido retinóico. Então, a gente espera os canais fecharem, né, os poros fecharem, e aí a gente aplica um peeling de ácido retinóico a 5%, que também só os médicos podem fazer, e o paciente vai embora e fica em torno de 6 horas. Então, a gente faz o que a gente chama de drug delivery, né? A gente leva uma substância para a profundidade da pele para poder potencializar. Porque, veja bem, uma coisa é eu aplicar um peeling de ácido retinóico numa pele sã, né? Outra coisa é eu ter microagulhado inteira aquela pele e colocar o peeling. Eu vou conseguir que essa substância chegue na profundidade. Então, é um excelente momento para eu fazer o drug delivery. A gente faz, inclusive, com laser também. Quando a gente faz laser ablativo, a gente destrói a primeira camada superficial e aí a gente pode levar. A gente fala do peeling de ácido retinóico porque o Dr. Emerson fez vários estudos e viu que não tem contaminação, que não tem nenhum problema em colocar o ácido retinóico. Mas existem outras, vitamina C, ácido hialurônico, fatores de crescimento. Eu gosto de colocar aquilo que a sociedade dá um respaldo para a gente. Drug delivery ainda é muito, muito cedo para se falar. O Conselho Regional e o Federal de Medicina ainda não se posicionou muito bem, apesar de nós, dermatologistas, estudarmos e fazermos muito, mas tem que ser feito com cuidado. Então, é uma excelente técnica, rápido, tá? O que demora mesmo é o paciente chegar, ser anestesiado, mas na hora de fazer o procedimento é em torno de 15 minutos, porque é uma agulha profunda. Você passa onde você tem que passar, finaliza. Agora vem as dúvidas, né? A gente vai tirando as dúvidas com a doutora, com certeza. Essa agulha, por exemplo, ela vai, claro, vai machucando a pele, vamos falar assim, né? Vai machucando a pele, começa a sangrar, lógico. O que a gente não faz pela beleza? A gente faz qualquer coisa, né? Pode sangrar. Quanto tempo leva para cicatrizar isso? Né? Se a pessoa que trabalha, por exemplo, quanto tempo ela tem que se afastar do trabalho para fazer esse agulhamento, por exemplo? O microagulhamento é muito tranquilo, a gente chama de downtime, esse tempo que o paciente tem que se recuperar, né? Então, assim, no dia que ele faz,
ele vai sangrar bastante na hora que ele está fazendo. Mas aí os canais vão fechar. Para de sangrar. Fecha rápido, né? 10, 15 minutos está tudo fechado. Se ele puder ir embora com o peeling, ele não tiver nenhuma contraindicação, e ele puder ir embora com o peeling, porque o peeling tem um pigmento meio de terra, ele vai embora com o peeling. Se ele não ligar de ir embora para o trabalho, ele pode ir para o trabalho, porque não tem dor depois. Ah, sim. Não tem dor. Diferente do laser que dói na primeira hora. Sim. Agora, se ele falar para mim assim, olha, doutora, eu não quero pôr o peeling, ou ele tiver contraindicação, eu uso uma maquiagem importada, tá? Que eu trouxe dos Estados Unidos, que é para pós-procedimento, que é a única que eu tenho coragem de passar no pós-procedimento. É toda aquela vermelhidão, porque fica vermelho, né? Porque você estimula a vascularização. É completamente camuflado e o paciente sai daqui sem ninguém perceber que ele fez um procedimento médico. No outro dia, ele vai ficar um pouco vermelho e se eu colocar peeling, ele vai ficar descamativo. Se eu não colocar o peeling, ele vai ficar vermelho 1 ou 2 dias depois, praticamente é imperceptível, com uma base ou com uma maquiagem ele pode trabalhar. Ou seja, não tem, a não ser que uma pessoa que trabalhe muito com a imagem como você, eu sugeriria que fizesse numa sexta, na segunda você está ótima para trabalhar. Nossa, gente, que rápido. Eu imaginava que tinha que ficar um mês em casa. E eu acho que tem uma coisa importante a se falar do microagulhamento. Ele não é um tratamento que dá um resultado imediato. Aquela agulha que vai lá, que vai fazer uma reação inflamatória, que vai recrutar tudo que a gente quer para produzir um colágeno novo, uma elastina, o resultado final demora às vezes até 4 meses. Então, eu, doutora Caroline, não gosto de fazer microagulhamento, daqui 30 dias um novo microagulhamento, não, porque eu não tenho o resultado final. Então, eu sempre falo para as pacientes, olha, gente, com os médicos é um pouco diferente. Nós vamos fazer, no mínimo, 3 meses de intervalo, para eu poder ver todo o resultado final, colágeno que foi, aquela cicatriz, aquela estria, como ficou, entendeu? Então, basicamente, eu gosto de fazer no intervalo de 3 meses. E depois que eles fazem, porque dói um pouquinho, todo mundo concorda. Não, 3 meses, doutora. Tá tudo bem, não vou querer fazer no mês que vem, não. Né? Ele não tem um valor muito barato, porque, no meu caso, eu uso um derma roller, um rolinho que eu trago dos Estados Unidos. É um roller diferenciado. Sim. Não é um roller que as pacientes conseguem comprar pela internet tão facilmente, porque você consegue comprar pela internet. Mas não é igual. Esses rolos inferiores. Sim. Que a gente vê que na hora que vai rolar, não rola bonitinho, sabe? Do jeito que vai cortando a pele. Então, no meu caso também, porque existem médicos que até eles reaproveitam. Dá para reaproveitar até 1 ou 2 vezes. Mas eu volto a dizer, o Dr. Emerson, os experts que estudam bastante, acham que não vale a pena. Primeiro, pela chance de contaminação. Exatamente. Dá para esterilizar, enfim. Mas eu acho que o mais importante ainda é que essa agulha tem que ser muito afiada. Então, para ela não machucar o paciente, ela ter o efeito. Então, depois de uma vez que eu usei, e se eu submeter esse rolo a uma esterilização, qualquer coisa, ela vai perdendo o corte. Então, aqui na clínica, eu não reesterilizo. Eu abro na frente do paciente, mostro para ele, olha, esse é o seu rolinho. Eu termino de fazer, jogo no descarpaque na frente do paciente. Falo, ó, tá indo para o lixo. Então, por isso que, às vezes, acaba saindo um preço um pouquinho mais alto do que outros lugares. Mais seguro. É uma conduta minha que eu sigo por causa da sociedade brasileira, mas não está errado também reesterilizar. Mas eu prefiro seguir esse Dr. Emerson que falou e que fez o estudo que não é interessante reutilizar. Homens e mulheres podem fazer. Agora, e as idades? Todas as idades. Eu acho só que não, por exemplo, pessoas, até eu tenho pacientes que eu acho que um paciente que está em vigência, por exemplo, de acne, né? Naquela fase dos 12 até os 18 anos, a acne ainda está saindo. Não é interessante, porque a gente nunca trata a acne enquanto ela está saindo. Para você tratar a cicatriz de acne, o paciente não pode estar tendo mais crises de acne. Então, eu acho que acima dos 18 anos é excelente. Mas vamos supor que estria. Olha como não dá para titular. Estria. Veio uma menina que rompeu um monte de estria com 13 anos. Todo mundo sabe que estria tem um bom resultado quando ainda elas estão rosadas. Então, nessa esbranquiçada. É muito difícil. Então, é nessa hora que eu tenho que fazer tanto o derma roller quanto qualquer outro tratamento indicado para estria. Então, não dá para titular. Às vezes, uma menina de 13 anos, eu vou querer fazer o derma roller na estria.
Porque tem aquele fato, ela cresceu demais e rompe, principalmente atrás do joelho, né? Ali onde começa a panturrilha, essa região estoura, aqui do a região, então ali estoura mesmo. Eu acho que idade não dá pra gente dizer, lógico, vai fazendo uma criança, né? Mas eu acho que, assim, a partir da adolescência, dos 12 anos, dependendo da causa, para que ela quer fazer, dá para fazer. E dá para fazer, lógico, numa paciente de até 65 anos, eu acho que ela responderia muito bem para estímulo de colágeno, para suavizar a ruga, sim. Porque isso eu ia te perguntar, porque a idade vai chegando e nós vamos perdendo, né? Muita coisa, colágeno e muitas outras coisas. Então nós vamos ficando escassa. É por isso que eu ia te perguntar até que idade pode fazer, né? Que há ainda essa produção de colágeno. Não, eu acho que dá para fazer tranquilamente até uns 65 anos, você vai conseguir ver um resultado bom. É porque, principalmente na mulher, depois que ela menopausa, o hormônio feminino ele diminui muito. Então, com isso, geram muitas mudanças, não só na pele, como em qualquer outra coisa, cabelo, parte orgânica da mulher, né? Então, é complicado. Então, eu acho que até 65 anos, ele é um tratamento legal, assim como o laser. A gente faz laser ablativo para estimular colágeno. Tem médicos que acham que o derma roller, né, o microagulhamento médico feito pelo médico, ele pode ter até a eficácia de um laser ablativo. E realmente o paciente fica eritematoso, vermelho, como se ele tivesse acabado de fazer um laser ablativo comigo. Então eu acho que vale a pena sim. Muito mais velha, eu acho difícil, porque daí provavelmente ela vai ter uma perda, e aí provavelmente ela vai ter que operar para melhorar essa perda, ela vai acabar caindo a pele dela. Então não adianta só eu tratar. Eu sempre brinco com os pacientes o seguinte: o rosto, principalmente, ele é como uma casa. Então o osso, a parte de musculatura, a parte de coxins gordurosos do rosto, que dá essa coisinha gostosinha, bonitinha, quando a gente é adolescência, isso daí é como se fosse a estrutura da casa, os tijolos. Verdade. E a parte da pele mesmo, superficial, e até a derme, ela é como se fosse a pintura. Então, tem pacientes que vêm para mim que eu vou tratar primeiro a estrutura, que é uma paciente acima de 65 anos, ela vai ter perdido a estrutura, a reabsorção óssea, reabsorção dos coxins gordurosos, e a pele vai estar caída. Então, não adianta eu fazer um laser e querer deixar a pele bonita se a estrutura... Então, primeiro a gente arruma a estrutura, né? A casa, deixa ela bonita, faz a volumização se precisar as coisas, ou se precisar de repente até uma cirurgia com plástico mesmo, dependendo a pitose que ela tiver, faz um lifting com plástico. Sim. E depois a gente pinta a casa aqui com a dermatologista, a gente arruma a pele. É basicamente isso. Muito boa a colocação dela, gente, é ótimo. Porque com o tempo, o que acontece? As pessoas também que... gordinhas, né, que já tiveram num peso legal, depois emagreceram, fica aquele efeito fofão, cai a bochecha, né, daí vai formando tudo, vai formando os papinhos, que é muito desagradável para nós, que nós queremos eliminar de uma forma assim, bem rápida, porque você chega na frente do espelho e tem que se maquiar 3 vezes por dia, fala assim, ai, é insuportável, né? Daí a amiga fala assim, não, nem precisa ainda, mas quem sabe é você. Não é verdade, doutora? É verdade. E esse negócio você falou do emagrecimento, é muito importante. O emagrecimento, principalmente aquelas pessoas atletas, elas vão perdendo, elas secam. Se elas secam gordura no corpo, elas secam gordura no rosto. Sim. Eu acabei de falar, a gente tem vários coxins gordurosos no rosto que dão esse contorno pra gente. Não é só a pele e a derme, tem coxins gordurosos. E uma pessoa que emagrece muito, ou até um atleta, ele seca esse coxim gorduroso. Então ele fica, às vezes, magro, com o corpo bonito, mas com aspecto seco, né? Aquela coisa. Então, às vezes, é nessa hora que ele tem que vir ao dermatologista pra gente estar volumizando. Como que é volumizar? É colocar, de repente, um preenchedor, nunca permanente, eu nunca ponho permanente, na profundidade da pele para poder dar o contorno de novo. Porque senão a pessoa fica com aquele aspecto. Então, se uma pessoa emagreceu demais, isso é uma indicação. Colocar um preenchedor ou um bioestimulador lá na profundidade que vai dar o contorno facial dessa paciente. É muito interessante. É porque os atletas, a gente percebe, fica né? Seco, nossa, eles ficam sequinhos. Só fica mesmo o pontinho dos ossos que você vê, né? E ele vai perdendo toda aquela gordurinha. Que era saudável, né? Aquela coisa aquelas bochechinhas. Não tem mais para passar blush. Afundou aquilo.
ficou magro. Gente, teria muitas outras perguntas para fazer para a doutora, mas, olha, eu vou me colocar à disposição de vocês de casa. Pode mandar as perguntas lá para o meu e-mail, programa nossacasa.tv@hotmail.com. Nós temos a nossa página, Programa Nossa Casa. Entra lá no Face e procura, Programa Nossa Casa. Você não entra lá para procurar a dona Maria Madalena. Daí você vai encontrar Maria Madalena. Procura lá, Programa Nossa Casa. Outro, nós estamos no YouTube também. Então, tudo que acontece, essa matéria que eu fiz aqui com a doutora, que é uma simpatia, então estará no YouTube também. Então, o que acontece no e-mail do programa Nossa Casa? E também você pode mandar pelo WhatsApp, viu? Porque eu sempre falo que eu tenho celular de trabalho, que é o 9768-2411, 24 horas ligado. Vocês podem deixar o seu recadinho, eu vou adicionar vocês. E vocês podem fazer pergunta da forma que você achar mais prática. Eu me dirijo à doutora, daí ela estará respondendo para nós todas, porque com certeza o que você vai perguntar, eu também gostaria de saber a resposta, porque nós queremos saber tudo que é da área da beleza, a gente quer saber, né? E claro, é o nosso cartão de visita. Se a gente não cuidar do cartão de visita, o que será? Vamos chegar de costas para conversar com alguém, né? O cabelo está bonito, mas o rosto não ajuda? Exatamente, exatamente. Não, podem encaminhar, que vai ser o maior prazer, você pode me redirecionar, que eu respondo tudo. E eu estou aqui, precisando de uma dermatologista, a gente está aqui. Vamos deixar o endereço. Qual clínica que você está? A clínica é bem conhecida. A minha sala fica aqui no Instituto de Neurologia e Neurocirurgia, fica na Avenida Ipiranga, no número 4359, Umuarama, Paraná. E o telefone da clínica é 44-3622-3300. E eu tenho a minha página no Facebook, Caroline Tureta, né? A parte doutora Caroline Tureta, que não é a pessoal, sim, onde eu publico várias coisas, tiro várias dúvidas. Então, se quiser seguir, é bem legal. Eu também acho. Muito bacana. Seja bem-vinda. Que Jesus o abençoe grandemente e sucesso sempre, viu, doutora? Obrigada. E pode ter certeza que vai ser a primeira de muitas. Obrigada. É um prazer.